Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 9º ano, aula de número 50. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos, então, os materiais. Como sempre peço para vocês, caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para suas anotações, né? Isso vai ajudá-los a responder as atividades e a fixar também melhor o conteúdo. Então, não deixem de ter em mãos os materiais, porque eles fazem parte da nossa aula também. E a temática da nossa aula de hoje é Geopolítica Global, a nossa aula 1. Então, a gente vai conversar sobre esse ponto, né, essa questão de geopolítica em relação ao globo como um todo. E o nosso objetivo da aula de hoje é registrar a história da geopolítica nas relações mundiais. Então, como que começou esse conceito de geopolítica, como ela já norteou relações mundiais, então vamos entender um pouquinho disso hoje. O primeiro de tudo, né, a gente vai entender o conceito que é geopolítica. Quando a gente observa mapas, né, por exemplo, o mapa mundi, né, o planisfério do mundo que mostra o mundo como um todo, a gente vê finos traçados que separam um território do outro. Mas nem sempre a gente consegue imaginar quantas disputas políticas, quantas guerras, né, ocorreram para que se chegasse nesse traçado. Então, nem sempre o traçado do mundo foi como é hoje. O mapa mundi não teve a configuração que tem hoje. E quem sabe, né, por quanto tempo ainda terá essa configuração? Existe possibilidade de guerras, ainda existe, é uma coisa que ninguém quer. Mas, né, existem conflitos ainda que ocorrem pelo mundo afora. Então, quanto já foi feito e o quanto ainda poderá ser feito em relação a isso, né? Essa mudança de traçado. Então, né, imagina quantas disputas políticas, guerras ocorreram para traçar. São as fronteiras, linhas políticas, que não são naturais e imutáveis, né? Ou seja, elas não estão ali fixas, elas podem mudar, né, em algum momento. Pelo contrário, né, elas podem ser alteradas a qualquer momento. Territórios podem ser anexados, países podem ser separados e por trás disso se encontram estratégias, objetivos políticos e objetivos de poder, né? Então, o território é uma forma de poder, é uma expressão de poder. Então, o que é a geopolítica? Ela pode ser definida como o ramo da geografia que interpreta os fenômenos históricos, econômicos e políticos que envolvem os países e seus reflexos no cenário mundial. Ou seja, é a área da geografia que estuda as relações de poder entre os países. Então, o quanto das relações interferem em um cenário global, no âmbito mundial. Sendo assim, a geopolítica tem como foco de estudo as perspectivas geográficas e históricas para, assim, oferecer explicações e reflexões sobre os temas abordados. Então, sob uma ótica de relações, uma ótica histórica, né, a geopolítica oferece, então, explicações sobre aqueles momentos históricos. Para melhor entender as origens da geopolítica, a gente precisa voltar à época de expansões imperialistas, ali no século XIX. Exploradores europeus iam em busca de novas terras, com riquezas naturais, porém a falta de informação e mapeamento dificultava a navegação para essas terras então desconhecidas ali, né? O que acontecia? A gente já viu, né, em relação ali a grandes navegações, vocês já sabem, já estudaram, né, em relação aos mapas, a origem, né, a evolução dos mapas, e ali pelo século XIX, então, houve novas ondas de exploração, né, locais ainda não conhecidos ou locais já explorados, mas reexplorados, então, e nem sempre existia um mapeamento confiável, um mapeamento que englobasse tudo que já foi descoberto. Assim surgiam as sociedades geográficas, que além de mapear, identificavam pontos específicos a serem explorados e contribuíam então para o interesse das potências europeias. Então essas sociedades eram responsáveis por quê?
por colocar no mapa, né, colocar em mapas tudo aquilo que já havia sido explorado, potenciais locais, né, levando em conta ali, então, naquela região nós já encontramos isso, então é possível que a gente possa encontrar tal coisa. Então, possíveis, né, pontos específicos, estratégicos ali, nos quais, então, as potências europeias, que eram os que, né, tinham o poder econômico ali e o conhecimento de exploração de novos territórios e continentes. Porém, na segunda metade do século XIX, essas sociedades entraram em declínio, não eram mais tão funcionais. E assim surgiram, então, as sociedades acadêmicas. E essas mudaram o foco para o estudo em relação entre território e poder. Então, já não era mais apenas o território e questões econômicas de exploração. Já era o foco, levava em conta também questão de poder. Aí a gente entra numa divisão, né, de geopolítica e geografia política. A expressão geografia política é muito atribuída ao Friedrich Hatzel, com a elaboração e a difusão da sua obra Politische Geographie, que foi publicada ali em 1987. No entanto, em 1887, não 900, foi antes, gente. No entanto, essa forma de conhecimento já existia antes do Hatzel, né? Só que com um outro significado. Então, o termo ali, geografia política, já estava, né, em debate, já era utilizado, só que com um significado diferente ao qual Hatzel atribuiu ali. Antes, a geografia política era um termo utilizado para qualquer análise envolvendo as leis ou as relações diplomáticas relacionadas ao Estado. Então, qualquer coisa que envolvesse relações, né, de um país com outro, de uma nação com outra, né, as leis a serem seguidas ali, tudo isso era considerado geografia política. Quando o Hatzel ele entra, né, ele resgata essa terminologia ali, esse termo ganhou uma nova roupagem, ele ressignificou o termo, passando a conceder uma maior ênfase aos fenômenos e estruturas espaciais, ambientais e sociais. Então, ele ampliou o tema. Esse é o Hatzel. Posteriormente, muitos estudiosos dedicaram os seus estudos, né, a sua vertente de estudo a esse campo do conhecimento, realizados principalmente para atender interesses dos governos e de políticas nacionais. Então, volta a questão, né, do governo ter interesse, dos governos, né, terem interesses nesses temas, nessas temáticas aqui. A expressão geopolítica foi elaborada, então, pelo cientista político Rudolf Gen. Eu não vou saber falar exatamente aqui o nome dele, tá? Então, me perdoe. Mas foi elaborado pelo Rudolf aqui, logo no início do século XX. Adepto das teorias do Hatzel, então, ele levava em conta aquilo que o Hatzel já estava estudando, já havia divulgado. O Rudolf definiu esse novo conceito através da relação entre fatos políticos de um local e os seus espaços geográficos, né? Então, as relações que estavam acontecendo ali naquele espaço. Por isso que para essa ciência geopolítica é necessário entender se as estratégias escolhidas pelos estados, né, pelos países ali, podem interferir na sua geografia e como isso repercute nas relações internacionais, nas interações internacionais. Então, aqui a gente coloca mais um pontinho ali. Então, não é somente as relações entre os países ali, vizinhos um com o outro, mas como isso, né, essas relações, elas podem refletir num cenário mundial. Então, é como se fosse uma onda. Como essa onda que está vindo, ela pode interferir, né, no restante do ecossistema ali. Além disso, ao contrário da geografia política, geralmente ela é mais científica, né? A geopolítica estabelecia-se um caráter mais
militar, comportando-se como uma verdadeira estratégia de posse, dominação e ampliação das fronteiras territoriais. Então, enquanto a geografia política ela se atém a estudar, né, ela fica num campo mais científico, mais acadêmico e realmente de estudo, a geopolítica não, ela é colocada em prática, né, ela se eleva, né, mais a uma categoria militar, de como nós podemos utilizar isso para conquistar mais territórios, como a gente pode utilizar isso para sermos os cabeças do mundo, enfim, de estratégia, questões de estratégia realmente. Embora a geografia política e geopolítica se relacionem e se sobreponham, né? Então a geopolítica estuda a geografia política ali, embora elas se sobreponham, são diferentes na sua abordagem, né? Enquanto a primeira, que é a geografia política, estuda a relação entre o território e o Estado, a segunda, que é a geopolítica, ela foca nas teorias e estratégias da obtenção de territórios e de poder, né? E todas as implicações que podem disso derivar. Então, essa é a principal diferença entre elas. Enquanto a geografia política ela se atém mais a um estudo, né, na abordagem ali, a geopolítica ela leva em conta, então, as estratégias, né? Ela se coloca em prática. Aqui a gente entra num ponto mais delicado, que a gente tem a relação do fascismo e da geopolítica, porque a geopolítica, né, ela foi utilizada como um ponto, né, na guerra. Então vamos entender isso aqui. Antes de tudo, a gente precisa saber, né, se porventura algum de vocês não saiba ainda ou não lembre, né, então a gente vai saber ou relembrar o que é o fascismo. De forma geral, é um regime autoritário com concentração total de poder nas mãos do líder do governo. Esse líder, ele deve ser cultuado e poderia então tomar qualquer decisão sem consultar previamente outros representantes. Então, o poder ele estava centrado na figura de um líder que determinava tudo o que iria acontecer e não precisava consultar ninguém. Além disso, o fascismo defende uma exaltação da coletividade nacional em detrimento da cultura de outros países. Então, a questão do nacionalismo. Então, nós, né, somos o melhor povo, outros povos não são bem-vindos no nosso território e nós vamos levar a nossa cultura, o nosso poder para outros locais. Então, essa questão do ultranacionalismo. Além de totalitários, então, com essa concentração de poder na mão de um único líder, e essa questão do nacionalismo, então, enraizada ali, os governos fascistas, eles objetivavam expandir os seus territórios por meio de conflitos internacionais. Então, utilizar a guerra e os conflitos para a anexação de mais territórios, para que eles possam levar essa ideia de que aquele povo é melhor que outro, né, para uma região toda. Para isso, realizavam altos investimentos na produção de questões bélicas ali. Para garantir a manutenção do governo, os líderes, né, fascistas controlavam os meios de comunicação, então, ou seja, tudo que fosse transmitido, tudo que fosse ensinado, né, a época era mais rádio, né, do que TV ali, então tudo passava pelo crivo do Estado, daquela figura ali centrada de poder. Então, era o que ele determinava que a população poderia ouvir, então, o controle dos meios de comunicação, e era por onde, então, era divulgada essa ideologia e se controlava todas as informações disseminadas. Então, era uma lavagem cerebral, né, na verdade. Aquele líder, ele divulgava informações, né, ele falava para as pessoas que o que ele imaginava, o nacionalismo ali era o correto, e ia moldando a mente das pessoas para que elas aderissem àquele plano. Qualquer crítica ao governo era aniquilada, né, com o uso da violência e do terror. Então, aqueles que se opunham a qualquer coisa que estava acontecendo eram perseguidos, né, era ser utilizado de violência para com as pessoas de oposição. Aqueles considerados inimigos de um governo fascista eram punidos com a prisão, tortura e até a morte. Então é isso um governo fascista.
os mais conhecidos, né, o que ficou conhecido na época, então, foi na época da Segunda Guerra Mundial, que a gente teve o nazismo ali, que é uma versão do fascismo, e aqui na Itália, aqui, o Mussolini na Itália, e a gente teve na Espanha também um governo fascista. Em alguns outros pontos, né, de outros países também, existiram, né, incipientes ali, mas os mais conhecidos são o italiano e o alemão aqui. Então, a época da Alemanha nazista, né, então a gente traz esse conceito todo que a gente viu de fascismo, né, e junta ele com o nazismo ali que a gente já conhece. Então, a época da Alemanha nazista foi criado o Instituto Geopolítico de Munique, que contava com colaboradores que estudavam e pesquisavam sobre esse tema, né, então geopolítica, essa questão de poder bélico, né, eles trouxeram então esse ponto e relacionado então a essa questão de anexação de território também. A Geopolitik, como ficou conhecida, essa forma de se pensar a geopolítica alemã, buscava legitimar essa política expansionista da Alemanha nazista. Então, lembrem que a Alemanha nazista ela foi anexando e conquistando territórios para que se levasse, então, para o mundo essa ideia de que havia uma raça superior. Então, essa questão do ultranacionalismo, né? Os alemães eram a melhor raça e o mundo precisava conhecer essa raça, precisava se curvar a essa raça, e eles iriam eliminar aqueles que na cabeça deles eram impuros, né, que seriam os judeus, os negros, enfim, outras etnias as quais eles consideravam inferiores. Então, se utilizaram da geopolítica para isso, né, para legitimar essa busca, né, expansionista. E também conquistaram o chamado Lebensraum, que seria o quê? O espaço vital. É um conceito que foi criado pelo Hatzel. Vocês lembram do Hatzel que a gente viu antes? Então, com base nos estudos dele, então a Alemanha nazista pegou esse conceito de Lebensraum aqui, que é o espaço vital, que é o quê? Uma grande nação precisaria de um espaço vital para que ela pudesse se expandir. E para a Alemanha nazista, o espaço vital era aquela região ali central da Europa, aquilo era o espaço vital, e dali eles precisavam se expandir para o globo como um todo. Então, a Alemanha nazista, né, o regime nazista, fascista nazista ali, se incorporou desse conceito geopolítico ali de espaço vital e com isso embasou, né, tudo que aconteceu. Então, aqui, ó, o espaço vital e esse conceito de expansão. Devido à institucionalização por parte da Alemanha, por ter servido estrategicamente aos nazistas, né, pela Alemanha nazista ter se aproveitado, se institucionalizado, pego para si esse conceito, a geopolítica passou a ser vista, então, de uma forma obscura, né? Então, ela passou a ser malquista, né, depois de tudo que aconteceu em relação a questões políticas, né? Enfim, tudo que ela representa passou a ter uma conotação negativa. Chegou até a ser chamada de ciência maldita. Porém, a Geopolitik, né, alemã, então quando nós vemos esse termo aqui, Geopolitik, estamos nos referindo ao que a Alemanha fez, né, essa invertida que se deu no conceito ali, era de natureza ideológica, diferente da geopolítica real. Ou seja, a Alemanha pegou esse conceito e colocou as suas ideologias sobre esse conceito, né? Então, como para aquele governo que estava fazendo, o que eles estavam fazendo era correto, eles se utilizaram de um termo científico, ali, de um estudo, para legitimar o que estava acontecendo. Ó, a gente está fazendo isso, mas existem estudos aqui, ó, esse estudo aqui comprova que o que a gente está fazendo é válido. Então, eles se utilizaram disso. E embora tenha sido denominada como uma arma fascista, o pensamento geopolítico não era exclusivo do Estado nazista. As práticas de dominação baseadas no controle territorial serviram e servem tanto a estados autoritários quanto democráticos. Ou seja, hoje em dia nós temos essas relações de geopolítica, de poder ali acontecendo. Porém, não com essa conotação negativa, com essa inversão, né, de valores ali que a Alemanha acabou trazendo e mostrando para o mundo. Por essa aula é isso, gente. Na próxima aula a gente vai continuar conversando sobre isso, trazer para um cenário um pouco mais atual, né?
o que aconteceu com tudo isso. Não deixe então de fazer as suas atividades e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!